Alô, Ale, seja bem-vindo. Fala, Brito, meu amigo. Tudo na Santa Paz? Tudo, que satisfação. Como diz o Ivan, emocionado. Satisfação toda minha, meu amigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Quando você convidou, é impossível não aceitar aí, cara. Que prazer tê-lo no nosso time de educadores e que bom poder fazer esse bate-papo aí com a tua audiência. Vamos para cima, estou à disposição, vamos embora. Vamos lá então. Eu gostaria de conversar hoje, antes da gente ir para o nosso tema proposto, que é o Novos Rumos Profissionais, falar de profissão, que é o seu livro que está chegando aí. Eu gostaria de falar duas coisas que a gente fala muito quintas-feiras por aqui, que quase todas as quintas-feiras eu tenho algum conhecido aqui da E3, algum colega que participa, e nós falamos sobre duas coisas aqui sempre nas quintas-feiras. Que, logicamente, que quem não é do meio, às vezes talvez fica, né? A gente fala muito em Ale Prates e fala muito em E3. Então, eu gostaria de começar com esses dois assuntos, Ale. Ou seja, quem é Ale Prates, segundo Ale Prates, e o fundador da E3, melhor do que ninguém, falando sobre a E3. Começando com o Ale Prates, então. Quem é o Ale Prates? Quantas palestras já tem nesse currículo aí, meu amigo? Cara, acho que mais de 800, né? Mais de 800 ao longo aí desses nossos 13 anos de caminhada, né? O Ale Prates é um sonhador, cara. É um cara que eu costumo dizer que eu sou um romântico corporativo. Eu ainda acredito, de verdade, que as empresas possam fazer bem para as pessoas. Acredito que as pessoas possam ser realizadas nas suas profissões. E por acreditar nisso, eu decidi trabalhar com isso há alguns anos, né? Então, fui executivo do ramo de franchising e durante muitos anos, e aí abandonei a carreira executiva e decidi abrir minha empresa lá em 2008, e aí que a história começou. E aí comecei a fazer treinamentos, formações de liderança, comecei a me aventurar fazendo palestras e acabou se tornando um grande trabalho que eu faço ao longo desses anos. E aí comecei a me aventurar também a escrever livros, cara. Olha que ousadia, né? Lá atrás, meu primeiro livro eu lancei em 2010. E aí nenhuma editora quis lançar o livro, porque, imagina, eu não tinha nenhum nome lá atrás. E aí eu fiz o seguinte, falei, já que vocês não querem lançar, eu mesmo vou lançar. Então eu imprimi meu livro e eu fiz o meu próprio lançamento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Esse livro, A Reinvenção, que eu lancei lá em 2010, que é o tema do nosso papo hoje, me rendeu muita coisa bacana. Depois eu escrevi um outro livro chamado Resultado, depois escrevi meu último livro chamado Não Negocie com a Preguiça. E aí, em 2018, eu começo a sentir que o meu negócio parou de crescer. Por que parou de crescer? Porque o meu negócio era o Ale Prates, era eu. Né? Eu entregava treinamento, eu fazia consultoria, eu fazia tudo. Então, obviamente, eu tinha um limite para que eu pudesse crescer. Estava viajando muito, estava com o meu valor família muito abalado, então eu decidi que eu precisava ensinar a minha metodologia para outras pessoas e poder ter gente boa do meu lado. E foi o que eu fiz. Em 2019, eu lancei a formação de educadores executivos, tive a primeira turma, que foi de muito sucesso, depois veio a segunda turma, a terceira turma, estamos indo para a quarta turma, e aí foi que nasceu a Escola E3, né? Ou seja, a Escola de Educadores Executivos, né? Para, de fato, a gente reunir esse grupo, criar uma grande comunidade de pessoas que se ajudam, que se apoiam, mas que tem a missão, de verdade, de levar a educação executiva para as empresas de todo o país. Então, o Ale é isso. Hoje, eu costumo dizer que o Ale hoje é um agregador de pessoas. Então, eu agrego boas pessoas do meu lado, agrego conhecimento meu e de outras pessoas, e aí se constrói isso que a gente chama de Escola de Educação Executiva. Falando em agregar, estou vendo muitos nomes conhecidos aqui da escola. Só gente boa. Márcia, o Ivan, a Raquel, né, outros nomes que passaram aqui não consegui anotar, né, que estão chegando aí nos prestigiando. Que honra. Você escreveu, foi 2010, né, no livro Reinvenção Profissional, você escreveu que o mundo corporativo do futuro, isso lá em 2010, vai mudar. E você precisará mudar se quiser prosperar e alcançar a tão sonhada realização profissional, pessoal e profissional. Você escreveu isso em 2010. Sim. Está valendo aí? Brito, sabe uma coisa que eu refleti muito, assim? A editora, ela me convidou para relançar o livro Reinvenção. Então, o livro foi lançado lá em 2010, faz então 11 anos que a gente lançou o livro, e eles me convidaram a relançar por conta de tudo isso que a gente está vivendo. E aí, eu comecei a ler o livro de novo, né? Porque eu queria saber
o que na época, quando a gente previu, estaria certo ou não. Cara, eu descobri uma coisa super interessante. A gente não previu nada, cara. A gente, quando que eu ia imaginar lá em 2010? Eu comecei a escrever o livro em 2009, eu lancei em 2010. Quando que eu ia imaginar lá em 2009 que a gente viveria uma pandemia? Não dá para prever, Bah. né? Como que eu ia imaginar lá em 2009 que as redes sociais ainda eram super incipientes, ainda ninguém conhecia a rede social direito. Na época, a gente só tinha o que? Orkut, né? A gente se comunicava via MSN, né? Então era tudo muito novo ainda. Quando que eu ia imaginar lá em 2009 que uma das maiores empresas de transporte do mundo não tem nenhum carro, que é a Uber, né? Quando que eu ia imaginar que uma das maiores empresas hoteleiras do mundo não tem um quarto de hotel próprio, que é o Airbnb? Então, isso era inimaginável. Então, não se falava lá em 2009 startup, não se falava em nada disso. Então, a gente querer prever o futuro é uma bobagem, porque a gente não consegue prever. E aí eu propus o seguinte para a editora, eu falei, esse livro, Reinvenção, o novo, eu não quero falar de futuro, eu quero falar de presente. Porque, por incrível que pareça, a gente está vivendo tantas transformações que a gente está diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver. Eu falei, então, eu quero ser, para as pessoas, uma luz daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu não quero ficar tentando prever o futuro, nada disso, porque eu acho que isso é uma bobagem. Então, a minha missão nesse livro, até trouxe, esse aqui foi a quarta edição dele, que a gente lançou com uma nova capa e tudo mais, né? Então, esse livro... Esse eu tenho. Oi? Esse é o que eu tenho, 2013. Essa aqui é a última versão. Então, esse livro agora, ele veio com a missão da gente poder, de alguma maneira, falar de presente. Então, a gente não quer falar de futuro, a gente quer falar de presente. E porque eu, de fato, acredito nisso. Se eu fizer hoje o que tem que ser feito, obviamente, o futuro será muito promissor. Uhum. E o que dá para falar sobre o presente? O que você falaria hoje sobre o presente? Um spoiler do livro. Muita coisa, Brito. Primeira coisa, assim, nós estamos vivendo uma coisa que eu costumo chamar de era da transformação. O que significa isso, né? Muitos especialistas dizem, e eu concordo plenamente, que nós nunca vivemos tantas transformações ao mesmo tempo. Então, se a gente parar aqui para pensar, a gente fala ao mesmo tempo, né, sobre novas economias, novos mercados, novos profissionais, novas tecnologias, tudo. A gente está vivendo muitas transformações ao mesmo tempo e é impossível a gente conseguir acompanhar todas essas transformações. Então, isso para mim é algo que a gente precisa olhar. Nós nunca tivemos tantas gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo nas organizações. Por quê? Porque as pessoas estão se aposentando mais tarde. E aí você tem uma geração que entra hoje no mercado, que é a geração milênio, que está convivendo com a geração Y, que está convivendo com a geração X. São muitas gerações convivendo ao mesmo tempo. E sem contar que a grande transformação para mim, obviamente, é a transformação tecnológica. E essa transformação tecnológica, ela tem gerado muitas oportunidades e muitas frustrações. Por que eu digo isso, né? Se a gente parar aqui para pensar no maior youtuber do Brasil, o Whindersson Nunes, né? Fenômeno, né? Um menino jovem, veio lá do interior do Piauí, cara milionário, aquela história toda, o Whindersson Nunes famoso, etc, etc. Se a gente parar aqui para pensar, o mesmo botão de upload que o Whindersson Nunes clicou e clica para subir os vídeos dele no ar, é o mesmo botão de upload que eu posso clicar e que você pode clicar. Ou seja, isso é o benefício. Eu posso postar conteúdo, eu posso postar informação, eu posso falar o que eu quiser. O que é que gera frustração? É que eu sei que se eu subir um vídeo no YouTube, eu não vou ter a audiência que o Whindersson Nunes tem. Né? E isso, às vezes, começa a frustrar as pessoas. Agora, por que eu, Alexandre, não vou ter a mesma audiência que o Whindersson Nunes tem? Porque eu não tenho a habilidade que ele tem. Eu não me dedico às redes sociais como ele se dedica, porque rede social é um negócio dele. O meu negócio é escola, o meu negócio é corporativo, o meu negócio é desenvolver gente. Então, eu não dedico tempo e energia para ser tão bom quanto ele. Só que as pessoas querem isso, as pessoas querem curtidas nas redes sociais, elas querem interações nas redes sociais, mas sem fazer aquilo que as pessoas que têm interação fazem. O que eu quero resumir com tudo isso? A gente precisa olhar o presente como ele tem que ser olhado. Então, a gente tem a tecnologia a nosso favor, sim.
quais são os pontos dela a nosso favor? A conectividade, a ampliação de relacionamento, a ampliação de networking, a segurança, né? A gente está aqui conversando hoje, eu estou aqui na minha casa em São Paulo, você está na sua casa no Rio Grande do Sul e a gente está aqui batendo papo e está super legal. Então, isso traz coisas muito boas. Agora, a conectividade também, ela está deixando a gente confuso nesse sentido, porque é muita informação e as pessoas hoje não conseguem mais usar informação e transformar a informação em conhecimento. Então, isso, para mim, é a primeira grande reinvenção, Brito. O mercado hoje ele está carente de pessoas com capacidade de analisar, de julgar, de decidir, de se aprofundar. Está tudo muito raso. Então, você chega hoje em qualquer empresa, você vai conversar com algum profissional, ele está trabalhando muito, mas tudo muito raso. As pessoas elas não mergulham mais. Esses dias eu vi um app, e olha que coisa interessante, a gente podia chamar isso de reinvenção, mas para mim não é. Para mim é atraso. Eu vi um app esses dias que ele tem lá mais de 100 livros dentro do app em áudio e resumido. Ou seja, alguém leu o livro, narrou um resumo de 30 minutos de um livro e ainda te deu um monte de ferramenta para que você consiga praticar aquilo. Perfeito. Isso é uma reinvenção? Poxa, que legal é. Mas peraí, eu preciso que alguém leia um livro para mim e me dê um resumo para que eu aplique na minha vida? Peraí, qual que é a minha capacidade de ler e eu resumir baseado nos meus princípios, nos meus valores, na minha vivência, na minha experiência? Então, a primeira grande reinvenção para mim, para a gente lidar com... Tá me ouvindo, Brito? Voltou. Acho que deu uma certa travadinha, mas já voltamos aqui. Esse profissional, ele vai ter que mergulhar fundo, ele vai ter que se aprofundar, ele vai ter que ler. Então, não caiam na tentação de um app que resuma coisas para você. Entenda que a primeira grande reinvenção para mim é o profissional se aprofundar. A cada dia que passa, capacidade de resolver problema, a cada dia que passa, a capacidade de tomar decisão é o que vai fazer a diferença. Né? No mundo onde a única certeza que a gente tem é a incerteza. Então, quando a incerteza vem, quem que se destaca? É aquele que aprofunda, é aquele que entende o que está fazendo e faz na hora certa e do jeito certo. Muito se discute, tem vários livros já trabalhando sobre isso, uma controvérsia grande, a questão do generalista e do especialista, né? Sim. Ou seja, né, que você acabou de falar agora, né? Você já falava no livro anterior sobre as tendências comportamentais. Isso, na época, era uma coisa um pouco nova, mas agora passa a ser uma coisa do momento, né, muito profunda, né? Como é que você vê essa questão do comportamento? Tanto que a gente fala em inteligência emocional, tantas outras coisas. Editor, excelente pergunta. Você sabe que a única coisa que eu vou manter do livro anterior são os comportamentos que eu falei lá atrás. Isso eu acertei. Todos aqueles comportamentos, e eu chamei no livro das 5 inteligências do profissional do futuro. Eu dizia que o profissional ele teria que incorporar 5 grandes inteligências, né? E aí eu falei sobre a inteligência empreendedora, a inteligência relacional, a inteligência inspiracional, falei sobre a inteligência de mercado e a inteligência potencial, que nada mais é do que a capacidade de você usar as suas próprias potencialidades, você de fato ser alguém que se autodesenvolva, né? E eu falei sobre essas 5, eu não mudo uma vírgula do que eu falei. Eu acrescentarei coisas, mas eu não mudo uma vírgula do que eu falei. Se eu pudesse resumir todas elas, e se você me perguntasse, Lê, qual que é a mais importante? Eu não acho que exista uma mais importante, mas eu acho que existe uma que é a carro-chefe, que é a inteligência empreendedora, que eu chamei no livro a capacidade do profissional de ser livre. É isso. E eu acredito nisso a cada dia que passa muito forte. Lá em 2009 eu já criticava a CLT. Eu falava que a CLT é algo fracassado, que ainda continua, mas a gente sabe que é algo que logo mais ela vai morrer, porque as relações de trabalho elas têm mudado. As relações de trabalho elas estão cada dia mais livres. Então, tem muito profissional que fala, peraí, eu sou gerente de marketing de uma determinada empresa. Eu olho para aquela empresa, vamos imaginar uma média empresa, uma média empresa com faturamento legal e tal. Eu sou gerente de marketing de lá. Eu olho para essa empresa e eu vejo o seguinte, pô, para onde eu vou crescer aqui? Eu sou gerente. Em cima de mim tem um diretor que é o dono da empresa. Do lado dele ele tem o filho que também é dono. Do outro lado ele tem um primo, né? Porque a maioria das
das empresas brasileiras são empresas familiares, né? Ou seja, esse cara olha e fala, para onde eu vou? E aí ele pensa o seguinte, pô, aqui eu já não cresço mais, então, para onde eu posso crescer? Então, esse cara, muitas vezes, ele vai tomar a seguinte decisão, Beto, falar, eu quero fazer o seguinte, eu não quero mais ser exclusivo dessa empresa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma empresa, eu vou prestar serviço para essa empresa, eles vão me pagar um pouco menos, eu vou prestar serviço para eles, eu vou ganhar menos aqui dessa empresa, mas eu vou ter outras empresas que eu posso prestar serviço também, que não concorrem com essa daqui, mas que eu posso prestar serviço. Então, esse profissional, a cada dia que passa, ele vai ser mais empreendedor, ele vai ser mais livre, ele vai ser mais protagonista, porque ele vai aprender a ter um negócio. E as empresas já estão começando a entender isso, que é muito melhor você ter um profissional que às vezes te trata como cliente, do que um profissional que ganha um salário e fica encostado ali, insatisfeito e que não inova, né? Se você tem esse profissional prestando serviço para mim e agora vai ampliar a sua percepção prestando serviço para outras empresas, a qualidade do que ele vai me prestar vai me sair mais barato e vai ser melhor. Então, as relações de trabalho, elas têm uma tendência de se tornar mais inteligentes, mais leves, sabe? Mais protagonistas, mais independentes. E o profissional ele vai ter que se preparar para isso também. Aquele profissional, e eu costumo usar uma frase na minha palestra que incomoda muito algumas pessoas. Eu falo o seguinte, o emprego morreu e você nem percebeu. Porque é isso, quem busca emprego hoje está fadado ao fracasso, porque não dá mais. Hoje a gente tem que procurar projeto, tem que entrar numa empresa e falar qual é o meu projeto aqui, não qual é o meu emprego, não qual é a mesinha que eu sento, qual que é o meu crachá e quanto eu ganho, não, qual é o meu projeto aqui nessa empresa. Por quê? Porque se eu trabalhar com visão de projeto, eu vou ter currículo, eu vou ter independência, eu vou manter a minha empregabilidade, eu vou manter a minha reputação. Então, acho que a grande transformação comportamental para mim é o profissional aprender a ser mais livre. Então, vamos imaginar uma pirâmide profissional, né? Embaixo dela eu tenho os profissionais mais operacionais, né? De repente, ou é de uma linha de produção, ou dependendo da empresa, são profissionais de vendas, sei lá, é o time que faz a operação acontecer. No meio aqui da pirâmide eu tenho a linha tática, né? Que são os gerentes, coordenadores, tal, é o pessoal que coordena essa operação. E aqui em cima eu tenho a linha estratégica. Essa linha estratégica, que são os CEOs, os CFOs, sempre vão ter, porque são essas pessoas que determinam. Essa linha do meio vai cada dia se tornar mais livre para prestar serviço ali nessa empresa, trabalhar e daqui a pouco empreender ou subir, né, para um cargo de direção, só que não tem espaço para todo mundo, ou eu vou para uma carreira horizontal. Eu posso ser sócio de algum projeto nessa própria empresa, eu posso abrir a minha empresa e prestar serviço para ela, e a base aqui da pirâmide? Ela vai ter que se desenvolver muito para subir para o meio aqui dessa pirâmide, porque um fato é claro, né, Brito? A gente sabe que muitos serviços operacionais, daqui a alguns anos, eles vão sumir. Eles vão desaparecer. Né? Então, para a gente pensar, frentista de posto de gasolina, mas quantos anos a gente vai ter? Né? Cobrador de ônibus, caixas de supermercados, são profissões que serão substituídas por robôs. Ainda bem, porque o ser humano não nasceu para fazer trabalho repetitivo. A gente nasceu para pensar, criar estratégia, se desenvolver. Então, acho que o profissional tem que estar atento a essa pirâmide. Então, se eu estou na base, aí entra aquela primeira coisa que nós falamos aqui. Estude, aprenda, se desenvolva para que você saia logo aqui da base operacional e vá para essa base tática. Esse profissional aqui da base tática, ele tem que tomar uma decisão. Quero ficar nessa empresa, quero crescer, quero ser diretor e tudo mais, ou não. Eu quero criar uma carreira horizontal. Quero ser sócio dessa empresa ou de um determinado projeto, quero abrir a minha própria empresa. Então, vai ter muita oportunidade, Brito, para quem de fato assumir essa inteligência empreendedora e de fato quiser ser livre e se preparar para isso. A pandemia incrementou isso, acelerou esse processo que já estava sendo ensaiado? Muito. E aí pegou gente desprevenida? Muito, Brito. Porque o que aconteceu muito, né? A pandemia chegou e a primeira coisa que muitas empresas fizeram, várias delas, né? Reduziram salários, muitas delas, né? Reduziram jornada. Então a pessoa foi para casa, ela ficou ociosa, ela começou a ganhar menos. Então ela começou. E o que aconteceu na pandemia, né, Brito? Uma onda de lives, uma onda de conteúdo bom,
gratuito, cara, à disposição. Então as pessoas começaram a se antenar, falar, pô, peraí, tem um mundo além da empresa que eu não estava vendo. Não estava vendo por quê? Porque eu estava no trânsito, né? Porque eu tinha que pegar, sei lá, eu tinha que sair de casa 7 horas da manhã para chegar na empresa às 9, trabalhar até 6, 7 horas, pegar mais trânsito, voltar para casa. Ou seja, a pessoa não tinha tempo mais para se preparar. Em casa, ela começou a trabalhar aqui, ao mesmo tempo ouvir um podcast, começou a falar, peraí, tem uma oportunidade aí que eu posso abrir. E tem muito profissional que falou, cara, quando voltar, eu não quero ficar indo para a empresa todo dia. E aí, esse cara, só que a empresa falou, mas você vai ter que voltar. O que esse cara pensou? Cara, eu quero outra coisa para minha vida, eu quero empreender, eu quero... E teve muita gente também que teve que se tornar livre por livre e espontânea vontade do mercado, né? Porque foi demitido, né? E aí falou, pô, e agora, né? Eu fui demitido, o mercado não está contratando, o que me resta? Empreender, né? Ser livre. Então, muitas pessoas também, motivadas por dor, encontraram um outro caminho também. Eu não estou dizendo aqui, Brito, é importante a gente entender isso, que todo mundo vai ter uma empresa. Eu não estou dizendo isso. Nem acho que todo mundo tem perfil para ter uma empresa. Eu só acho que você tem que se preparar para. Porque se você construir carreira na própria empresa, alçar voos lá dentro e chegar a diretor e tudo mais, maravilha. Mas e se isso não acontecer? Se prepare para ser livre. Se prepare para ser livre, porque se você crescer bem, se não te der a oportunidade, você não fica preso àquela empresa e você vai fazer aquilo que de alguma maneira mexe com o teu entusiasmo e com o teu coração. Sabe quem concorda plenamente com a gente? Nosso grande empresário de Brasília, o José Ivan, que está aí nos assistindo aí. Né? Também tem uma live sensacional Figuraça, nas quartas-feiras. Ale, vamos pegar agora dois públicos que provavelmente estão aí nos assistindo. Tá? Aquela pessoa que já tem uma carreira, nós estamos falando aqui sobre os rumos profissionais. Aquela pessoa que já tem uma carreira, tá? E aquela pessoa que ainda não tem. O nosso acadêmico que vai fazer vestibular, que está decidindo ainda se faz enfermagem, jornalismo, direito, ou seja, está totalmente perdido no mundo ainda, né? Primeiro falando para quem tem uma carreira. A pessoa tem uma carreira, mas ela sente, digamos, que não está tudo aquilo, entendeu? Que está havendo modificações, já não está mais se sentindo. Qual é a preparação, qual é o momento para essa pessoa começar a rever essas questões? Qual é a dica que você dá pensando em rumos profissionais? Muito legal, muito legal. Sabe que no livro Não Negocie com a Preguiça, que eu falo sobre engajamento, né? Eu falo, em um ponto do livro, eu falo que todo mundo precisa pensar na transição de carreira. Não importa se você está muito bem na tua empresa, em algum momento você tem que pensar na tua transição de carreira. E quanto mais cedo você pensar, melhor. Aí você fala assim, peraí, mas eu tenho uma empresa. Por exemplo, eu tenho que pensar na minha transição? Sim. Quem vai te suceder? Né? Quem é que vai assumir o teu negócio se você não estiver aí? Então, isso é uma transição. Né? Ou seja, é você sair muitas vezes de ser um empresário, aquele que faz, executa, para de repente ser um conselheiro da sua própria empresa. Então, a gente também precisa pensar em transição. Ale, mas eu estou dentro de uma empresa, estou super feliz, estou com uma carreira sólida aqui, estou feliz pra caramba, tal. Pense na sua transição, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe se daqui a um tempo vai ter uma turbulência tão grande que de repente a empresa não consiga mais te manter. Então a gente tem que estar sempre antenado e pensando no nosso plano B. Mesmo que esse plano B leve 5, 10, 15 anos para que ele aconteça. Tem um educador executivo nosso, inclusive acabou de entrar aqui, o nosso querido Veridiano Andrade, e ele fala muito isso, né? Nunca é cedo para você começar a pensar na sua transição de carreira. Nunca é cedo. Então, comece a pensar já, porque isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque, veja bem, quando eu estava na minha carreira executiva, eu era muito feliz com o que eu fazia. Eu estava lá na Ritskill Idiomas, cara, ganhando bem, viajando, né, celular da empresa, sabe aquela coisa? Tava muito bem, eu estava muito bem. E aí, me bate um sonho, um desejo de trabalhar isso, de abrir minha própria empresa. E aí, de uma hora para outra, eu saio da carreira executiva e abro minha própria empresa. Eu sofri muito, porque eu não me preparei financeiramente,
eu não analisei o mercado como eu deveria analisar. Então, se eu tivesse pensado nisso alguns anos atrás, por exemplo, há 5 anos atrás, eu poderia ter juntado mais dinheiro, eu poderia ter olhado o mercado, me preparado mais, feito cursos, tudo mais, conversado com mais pessoas e saído com muito mais força para que eu pudesse fazer. Então, independente se você está muito satisfeito com a sua carreira ou se você está insatisfeito, essa é a hora de mudar. Essa é a hora de você começar a pensar em possibilidades. Essa é a hora de você começar a ampliar a tua cabeça. Então, a grande pergunta é, para onde eu vou? Né? O que é que mexe comigo? Né? Isso é muito importante. Para você tomar uma decisão como essa, não olhe para o mercado. Olhe para as suas competências. Eu, quando abri a empresa, Brito, eu abri a empresa em 2008. Você deve lembrar o que aconteceu em 2008 no mundo. Crise mundial, lembra aquela crise mundial que, cara, detonou, né? A bolha americana e tudo mais. Cara, o meu mercado, então, de desenvolvimento, ele foi extremamente impactado no meu primeiro ano de empresa. Ou seja, o mercado não era bom. Mas por que eu não desisti? Porque eu confiava no meu potencial. Eu sabia que eu tinha coisa ali para que eu pudesse entregar. E o contrário é verdadeiro também, Brito. Tem gente que olha e fala assim, opa, peraí. Deixa você respirar um pouquinho para mim fazer um registro aqui. Sim. Pessoal que está concordando com o plano B aí, a Priscila, a Márcia e a Raquel agora está agradecendo as dicas valiosas que você está dando aí. A Raquel, você sabe que é daqui também do Sul, Claro, né? De Teotônio. Boníssima. Coisa boa, Raquel. Beijão para você aí. Eu estava comentando que o contrário é verdadeiro também. Então, não é porque um mercado é muito bom que você vai se dar bem nele. Então, de repente, você fala, cara aí, food truck está bombando. Eu vou abrir um food truck. Não necessariamente você vai ser bem sucedido nisso. Né? Eu trabalhei com franquia há muitos anos. Então, tinha gente que chegava lá e perguntava assim, tá, mas quanto que eu vou ganhar com essa franquia? Eu falei, não sei. A pergunta é outra. Será que você tem aptidão para isso? Né? Porque essa é a grande questão. Então, a gente precisa encontrar aquilo que a gente olhe para as nossas forças e fala, cara, eu quero viver disso. Vai ser difícil, vai doer, mas se você confiar muito, você vai para frente. Uhum. Bom, e para aquele que está aí na dúvida, ou seja, o acadêmico, aquele que vai prestar vestibular, ou prestou vestibular, começou a fazer um curso, que hoje está muito comum nas universidades a pessoa começar várias vezes, né? Sim. Faz um semestre, aí descobre que não é aquele curso, que não é aquela profissão, vai para outro, né? E termina fazendo algumas trocas. Para esse, como é que ele faz essa análise da minha profissão? Muito Se bom. para quem já está difícil, para quem vai começar... Muito bom. A primeira dica, Brito, ela é um pouco parecida até com o que eu falei para quem tem carreira, mas eu vou além. Para quem está começando uma carreira, uma dica. Não busque uma profissão que te traga realização. Guarda isso. Não busque uma profissão que te traga realização. Por quê? A realização, ela não é uma decisão. A realização é uma conquista. O que eu quero dizer com isso? Muita gente olha alguma profissão, sei lá, eu vou escolher essa profissão porque ela dá dinheiro, porque ela dá status, porque ela dá fama, mas não necessariamente vai dar status, dinheiro e fama para você. Né? Eu vou escolher essa profissão porque eu vou trabalhar. Não necessariamente essa profissão ela é para você. Entenda que realização ela é uma conquista. Então eu sempre digo para busque uma profissão que você tenha tanto desejo de trabalhar com ela que você faria até de graça. Por que eu estou dizendo isso? Se eu encontro uma profissão assim, eu vou ter curiosidade, eu vou mergulhar fundo, eu vou querer ler sobre as coisas. Cara, eu hoje, por exemplo, eu gosto tanto de trabalhar liderança, eu gosto tanto de trabalhar com gente, cara, que se eu estiver mudando de canal, num domingo à tarde, exemplo, e passar qualquer coisa voltada à liderança, gestão de pessoas e desenvolvimento, eu vou parar no canal e eu vou assistir. Porque eu tenho curiosidade disso, eu tenho paixão por isso, né? Então, o que eu digo é, escolha alguma coisa que te dê tanto prazer que você faria até de graça. Eu não estou dizendo que você vai fazer de graça, mas é na hora de você decidir. Pô, eu vou escolher medicina? Vou. Cara, mas será que eu tenho aptidão para isso? Será que eu vou aguentar os plantões? Será que eu faria isso, por exemplo, de graça? Esse é o ponto fundamental. Eu vou escolher direito. Beleza. Eu gosto de ler. Eu gosto de entender leis.
eu assumiria um caso de graça só para aprender, evoluir? Se a resposta for sim, escolha direito, porque possivelmente você vai ser tão curioso com essa profissão, você vai ser tão feliz com isso, que você vai se desenvolver, que você vai evoluir e que você vai crescer. Fuja do status, fuja da fama, fuja desses princípios pré-estabelecidos, escolha aquilo que mexe com você. E não importa se... Como é que foi a vida dos líderes nesse momento aí de pandemia que a gente passou de um comportamento presencial para uma liderança à distância, remota? Foi caótico, né? Caótico, porque principalmente para aquele líder que tinha uma gestão muito voltada a comando e controle, né? Aquele cara que eu tenho que ver se a pessoa chega no horário, se ela sai no horário, eu quero me reunir toda hora, eu quero conferir tudo, eu quero ver. Esse cara sofreu muito, mas muito, porque ele chegou num ponto que ele tinha que confiar. Então, se eu sou baseado em comando e controle, é porque possivelmente eu não confio na minha equipe. E se eu não confio na minha equipe, possivelmente eu nunca vou ter uma equipe engajada, porque o engajamento ele precisa de liberdade para que ele aconteça. Então, aquele líder que não engajou as pessoas, ele pagou uma conta caríssima por isso, Brito. Caríssima, porque naquele momento as pessoas foram para casa e o que restou para o líder? Confiar. Só isso. Restou para ele confiar no time. Então, aquele líder que engajava as pessoas, tranquilo. Cara, eu não quero saber se você vai começar a trabalhar 8 da manhã, 9 da manhã, se você vai trabalhar de bermuda, de chinelo, não quero saber. Eu quero saber se você vai produzir. E está tudo certo. E agora o líder que é comando e controle, não, né? Eu fiquei sabendo de uma história tão absurda, Vitor. Deixa eu só responder para a Leni Rosa, Claro. está perguntando se vai ficar gravado, que ela vai ter que interromper agora. A gente vai deixar gravado depois para o pessoal acompanhar, tá? Maravilha, vai lá, vai lá. Tá, Leni? Valeu, Leni, um abraço. E a história horrível, assim, de uma empresa que me contou que a empresa estava sendo processada por conta da atitude de um líder. E eles me contaram. Diz que o líder, quando começou a pandemia e as pessoas foram para suas casas, ele obrigava as pessoas a ficar com a câmera ligada durante o expediente de trabalho. Olha isso. Então qual que é o seu horário, Brito? É das 9 às 18? A sua câmera tem que ficar ligada das 9 às 18. Só que isso é invasão de privacidade. Você está na minha casa, meu amigo. Eu abro a câmera se eu quiser. Né? Agora você quer ficar me vigiando na minha casa. Né? Não faz o menor sentido, né? E essa empresa foi processada por assédio moral por vários colaboradores. E esse líder é demitido. Então, teve muito... Agora, teve líder também, Brito, que eu vi uma coisa super interessante também. Líder não sei se você concorda, Lê. Na realidade, esse líder não era bem líder, né? Não, longe. Ele era mais chefe da antiga, né? Chefaço dos brabos, né? Esse aí é ruim demais, pelo amor de Deus. É tão ruim que ele prejudicava o emocional das pessoas, ele deu prejuízo para a empresa e ele perdeu o emprego. Incompetência total, né? Total. Agora, olha que caso louco. Teve muitos líderes também que aconteceu o contrário disso. Porque eu entendo uma coisa, Brito. O líder não tem que ter todas as respostas. Não tem que ter. Então, eu digo que eu aprendi uma frase nessa pandemia que me salvou muito. E a frase foi, eu não sei. Eu falei isso com uma habilidade muito grande. Sabe por quê? Porque eu falava para o meu time o tempo todo, gente, eu não sei. Vamos construir a solução juntos? Porque eu não sabia. E quem dissesse que sabia estava equivocado, porque ninguém sabia de porcaria nenhuma. Né? Então, o líder que compreendeu isso, ele aproximou a equipe. Porque ele trouxe a equipe para resolver problemas junto, para criar estratégia junto, para pensar em solução junto. Né? Mas eu acho que o líder que se destacou sempre é aquele líder que cuidou da saúde mental das pessoas. É aquele líder, sabe, que em determinado momento ligava para alguém para falar assim, como é que você está? Você está bem? Sabe aquele líder que teve essa capacidade? Porque teve muito líder que não, olha, precisamos dar resultado, a coisa está feia, então bora para cima. Ah, mas eu não estou bem. Não, mas vamos lá. E agora o líder que se preocupou, esse líder produziu resultado e as pessoas ficaram plenamente felizes. Ale, como é que foi essa passagem para o palestrante, acostumado a dar 800 palestras pelo Brasil afora, viver em aeroporto, viver viajando, viver fora, contato com pessoas, muitas pessoas, e daqui a pouco termina a palestra presencial e passamos
para as lives, para as aulas Sim. remotas. Como é que foi esse momento? Brito, eu divido isso em duas partes, tá? A primeira, quando começou, foi caótico, porque eu lembro que eu saí de casa numa segunda-feira para fazer 3 eventos. Eu ia sair na segunda e ia voltar na sexta. Eu ia para 3 estados. No domingo teve uma matéria do Fantástico devastadora, lá em março, de lá para o dia 17. Eu lembro que eu saí de casa na segunda-feira, no caminho da minha casa até o aeroporto, os 3 eventos cancelados. Voltei para casa. Né? No retorno para casa, mais 2 eventos cancelados, que eram nas outras semanas. E assim se sucedeu. Todos os eventos cancelados. Cara, eu voltei, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Comecei a ver o que o mercado fazia. Ó, tá tendo muita live, tá tendo algumas coisas. Eu falei, pô, é nessa onda que eu vou. E aí, Brito, eu descobri uma coisa super interessante. Eu nunca tinha feito palestra online. Nunca tinha feito. Eu tinha feito live, eu tinha feito alguns webinários. Palestra eu nunca tinha feito. E eu falei, caramba, eu preciso aprender a fazer palestra online. Antes de eu vender uma palestra online, eu tenho que fazer palestra online. Então, graças a Deus, eu tenho bons clientes comigo. Entrei em contato com alguns clientes e ofereci minha palestra de graça. Falei, olha, eu quero fazer palestra de graça. Em 2 meses, eu fiz 40 palestras de graça. Por quê? Porque eu precisava aprender. Olha que loucura, hein? Lá no começo da minha carreira, lá em 2008, eu cheguei lá entre 2008 e 2011, eu fiz mais de 200 palestras de graça. Porque eu precisava me apresentar. E aí, 13 anos depois, 12 anos depois, tá eu fazendo palestra de graça de novo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E, Brito, hoje eu amo fazer palestra online. E eu posso dizer que eu gosto tanto quanto fazer a palestra presencial. E eu tô amando isso, porque imagina, eu posso fazer 3, 4 palestras no mesmo dia, em casa, sem sair de casa, convivendo com a minha filha, sem ter que viajar. Eu tô amando isso, amando isso. E outra coisa, eu percebi um brilho em fazer o evento online, porque eu lembro que antes, a palestra presencial, eu tinha lá 200 pessoas. Cara, raríssimas às vezes, e você sabe disso, que você dá aula, você tem lá 200 pessoas, raríssimas às vezes que alguém levantava a mão e fazia uma pergunta, né, no meio de 200 pessoas. Agora, no online, o cara pergunta, ele vai para o chat, ele pergunta, ele fala, então a palestra se tornou muito mais interativa, é muito mais gostosa e vira um bate-papo. Pô, e eu fiquei bom nisso, viu? Depois de 40 palestras de graça, aprendi a fazer online e tem sido uma experiência muito bacana, viu? Ao comentário da Marcinha. Tivemos que trabalhar a resiliência nesse período. Ai, tá E louco, bastante, né? Marcinha, pelo amor de Deus. Ué, a Marcinha que tem filho sabe bem como é que é isso, né? Ela tem um filho um pouco mais velho do que eu, né? A Lara, quando começou a pandemia, estava com 1 ano e meio. E aí você imagina, né? Eu em casa, a minha esposa em casa, a nossa babá a gente mandou para casa, falou, fica aí, né? Nesse período, nem venha para cá. Minha esposa tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar, tínhamos que cuidar da nossa filha, fazer comida, limpar a casa, porque estava tudo na nossa mão agora. Mas foi caótico, foi caótico. E aí a Marcinha falou assim, a gente não trabalha a resiliência e entende que a gente está fazendo aquilo por algo maior, né, que vai passar, né, a gente fica maluco, cara. Eu e minha esposa teríamos nos matado, né, mas a gente, graças a Deus, a gente praticou isso, sabe? A gente se organizou, dividimos o tempo, trabalhamos menos, aprendemos a ser mais produtivo em menos tempo. E aí, graças a Deus, as coisas vão se costurando, né? E no final dá tudo certo. Antes de falar dos livros, eu tenho um outro assunto, vou aproveitar o tempo aqui e a tua presença, né? Que esse momento que a gente vive de cursos grátis e ofertas por internet, logicamente aparece muita coisa milagrosa, né? Sim. Emagreça 8 quilos numa semana, né? Começa a dar palestras e ganha 5 mil no primeiro mês, aquela coisa toda, né? Mercado das palestras virou um oba-oba na internet, né? Tem coisas que o pessoal tem que levar um pouquinho a sério, né? E você fala bastante sobre isso, né? Nossa. Não é bem o que estão vendendo, né? Não, é uma loucura, assim, porque primeiro que assim, eu hoje, graças a Deus, depois de 13 anos, eu consigo cobrar um bom cachê e eu consigo fazer bastante palestra. Mas, Brito, foram 5 anos de construção de carreira. 5 anos para começar a ver algum resultado disso. Quer dizer que se você quiser ser palestrante, você vai demorar 5 anos? Não, porque antes, né, lá atrás, eu nunca tive ajuda, eu nunca tive um curso, eu nunca tive um mentor, nada disso. Mas ainda assim, você pode fazer o melhor curso do mundo. Você vai ter que criar mercado. E o que ninguém te diz nesses cursos de palestrante é que você vai ter que fazer palestra de graça,
que você vai ter que fazer palestra em reunião de condomínio, que você vai ter que fazer palestra para 10 pessoas, que você vai ter que viajar e fazer palestras nada glamourosas. Ninguém te fala isso. As imagens, quando eles vendem isso de palestrante, é maravilhoso. A imagem é o cara no helicóptero, o cara no jatinho particular, palcos cheios, não sei o quê. E não é assim que funciona, né? Lá na frente, talvez, mas não é assim que funciona, né? Existe uma trajetória que você vai ter que se desenvolver, e essa trajetória não é nada glamurosa, ela é bem difícil, ela é bem intensa, ela é bem densa, e isso ninguém te conta. E eu falo para todo mundo que fazer palestra não é para todo mundo. E aí não é porque eu não estou falando isso de forma arrogante, não. E nem sou eu que determino se o Brito vai ser um bom palestrante ou não. O que vai determinar é se você vai ter, como a Marcinha falou, é se você vai ter resiliência para seguir o caminho. É se você vai ter dedicação para fazer o que tem que ser feito. É se você vai ter dedicação para estudar o que precisa ser estudado. Então, em resumo, não. Você não vai aprender a ser um palestrante no final de semana. Esquece, esquece. Porque o caminho ele é muito árduo e o que as pessoas vendem te ensinam a ser bom de palco. Beleza, mas quem é que vai te fazer subir no palco? Né? E ser bom de palco não garante que você vai ser um grande palestrante. Tem vários outros fatores envolvidos. Só que isso ninguém quer contar, sabe por quê? Porque isso não vende. Né? Então é melhor eu fazer um oba-oba e dizer que é tudo fácil. Ale, sobre o seu audiobook, eu achei sensacional, há tempo que eu venho pesquisando esse mercado, e você trouxe agora o Não Negocie com a Preguiça em audiobook. Né? Como é que tem sido o aceite? Tá muito legal, Vitor, tá muito legal. Melhor do que a gente imaginava, assim, porque quando me convidaram, eu falei, pô, audiobook, né? Falei, justamente numa era onde as pessoas querem mini books, né? Que o cara quer um livro reduzido em 15 minutos. A editora me convidou e falou, não, você vai fazer uma gravação completa do teu livro e ainda mais. Já que você é o autor e é você que vai fazer a gravação, a gente queria que você fizesse comentários no meio do livro. Então foi muito legal isso, porque enquanto eu estava lendo determinado capítulo, eu falava, gente, agora eu quero fazer uma determinada observação aqui. Então ficou um livro palestra, né? Ficou muito legal, porque a gente fez alguns comentários, mas é um livro só de gravação, foram 3 horas, é um conteúdo de 3 horas, cara, narradinho, bonitinho, com muito conteúdo, passo a passo, comentários e tudo mais. E a minha surpresa é que as pessoas estão adorando isso, e elas estão comprando, né? Porque o preço é super acessível, e é muito legal, assim. Então, eu estou muito feliz com o audiobook, porque foi uma forma nova, né? E o que as pessoas me dizem, pô, eu estou no carro, eu ouço, né? Tô caminhando, ouço, né? Então, está sendo uma experiência maravilhosa, estou curtindo pra caramba. Então, quem quiser, aliás, depois vai lá no meu Instagram, tem um link na bio. Eu tenho meu primeiro audiobook, sabe? Meu primeiro audiobook veio com fita cassete. Para ver quanto tempo faz. Vem com 3 fitas cassete. E não era todo, logicamente não era todo, porque eram 3 horas só de gravação. Era uma parte do livro que era gravada, né? Ou seja, hoje fica mais em conta. E o relançamento, para quando está? Então, Brito, foi um desafiozaço, assim, né? Eu tô terminando o livro ainda. Na verdade, eu tenho que entregar para a editora agora até final de julho, né? Já faltam aí pelo menos algumas páginas e algumas revisões. A pandemia fez você rever algumas coisas? Fez rever algumas coisas, sim. Principalmente essa questão das escolhas profissionais. A pandemia mudou muito a maneira como as pessoas enxergam o trabalho nas empresas, né? Essa questão do home office, essa questão de poder ter mais liberdade, essa questão de você poder ter uma flexibilidade de horário, as pessoas já estão levando isso muito em conta. Então, mudou muito. Então, eu tenho que entregar esse livro até final de julho, a gente deve lançar em outubro. Possivelmente em outubro a gente lança e vai ser muito legal, viu? Eu estou dedicando com muito cuidado aí, com muito carinho, e vai ser um banho de presente, né, do que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que essa vai ser a grande sacada do livro. Para terminar, então, Ale, a educação, principalmente a educação corporativa, que você trabalha mais diretamente na E3, né? Quais são os ganhos, quais são as perdas com esse mercado agora remoto? Olha, os ganhos para mim é a acessibilidade, né? Então, no momento que você tem a possibilidade de fazer um curso online,
as empresas viram um grande mercado para isso, os custos diminuíram absurdamente. É óbvio, né? Se você tem uma faculdade que tem lá uma estrutura física, enfim, tudo aquilo que eles gastam, o custo é um. Se você tem a possibilidade de ter aquilo online, o custo é infinitamente menor. Então, eu acredito que o acesso vai ser muito maior. E a proposta de valor também, a entrega online, ela tem uma possibilidade muito grande de uma proposta de valor incrível, porque ela permite que, enfim, que você viaje na entrega de vários conteúdos. A perda para mim, Brito, é que o brasileiro ele não é disciplinado para estudo online. Então, se a gente não aprender a nos disciplinar para o estudo online, a gente vai perder muitas oportunidades. Então, a pessoa está lá fazendo curso online, ela está mexendo no celular, e ela não tem o mesmo compromisso como se fosse presencial, então qualquer coisa ela falta, ela não vai. Tem um dado de mercado, inclusive um levantamento até da Croton, que mostra que, olha que dado, 85% das pessoas que compram um curso online não assistem o curso. 85%? Olha isso. Nossa. Você imagina, o cara, e eu tô falando do cara que pagou. O cara foi lá, pagou o curso, o cara não assiste. 85% compra e não assiste. Por quê? Porque não tem disciplina, não bota na rotina, sabe? A gente ainda está muito acostumado com aquele modelo de ter que ir para algum lugar assistir. Se as pessoas se disciplinarem para o modelo online, Brito, as pessoas vão evoluir absurdamente, porque as oportunidades são imensas. Eu agora mesmo acabei de me inscrever para um curso da Universidade de Chicago. Cara, um curso que ia ser muito caro para mim se eu tivesse que pegar avião, ir para Chicago, e aí pagar hotel lá, porque o curso ele dura 3 meses, cara. Então eu ia ter que ir para lá, fazer uma aula de uma semana, voltar, e de novo, não sei o quê, cara, ia me custar o triplo. Eu estou fazendo o mesmo curso por 1/3 do valor. Por quê? Só que, é claro, eu vou ter que me disciplinar, eu vou ter que assistir, e é o mesmo curso, é o mesmo professor, é a mesma grade horária, é a mesma dinâmica. Só que eu vou ter que me disciplinar para que eu possa assistir. Mas as oportunidades são simplesmente sensacionais para quem se disciplinar e fizer o que tem que ser feito, né? A Marcinha falou aí, ó. As plataformas seria uma grande são dica. sensacionais, né? Marcinha falou, e são, Marcinha, tem muita coisa boa. Sim. Essa seria uma grande dica, então. A disciplina. No aproveitamento. Disciplina no aproveitamento. E, mais uma vez, não é motivação, é disciplina. Isso é a diferença enorme disso. Porque motivação, eu vou esperar ficar motivado para que eu assista a aula. Eu vou assistir a aula nunca. Né? Agora, a disciplina é independente se eu estou motivado ou não, eu vou sentar aqui na minha cadeira das 7 às 8 da noite e eu vou fazer o curso. Né? Aconteça o que acontecer. Motivado ou não, querendo ou não. Então, essa disciplina é colocar o aprendizado como prioridade. Isso é uma das coisas mais importantes para mim. A gente coloca muita coisa como prioridade na vida, mas o aprendizado, Brito, e é o que vai fazer com que o profissional se reinvente de verdade. É a evolução. Então, hoje nós nunca tivemos tanta coisa boa, barata e acessível. Mas e o mais importante, que depende só de você. Mas eu não tenho... E gratuito. Exatamente. Mas eu não tenho grana. Tem de graça. Um monte de coisa. Tem de graça. Um monte de coisa. Plataformas abertas são sensacionais, tá lembrando a Marcinha? É impressionante, a gente tem trocado. Tem muita coisa empresa boa. A gente tem trocado plataformas, é impressionante, né? Ou seja, poderia ficar o dia todo fazendo curso. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Ale, gratidão, muito obrigado, entendeu? Valeu muito, muito elogiado. Eu vou deixar gravado aqui, logicamente, muitas outras pessoas também podem assistir os seus ensinamentos. Fico muito feliz, tá? Muito obrigado e nos vemos em agosto, então. Britão, cara, o prazer foi todo meu, meu irmão, de verdade. Quantas perguntas boas, quantas provocações aqui, que legal poder fazer uma live com um comunicador, né? Sabe fazer perguntas, sabe provocar, sabe... Muito legal, Brito. Adorei, cara. Obrigado mesmo. E sempre que chamar, meu amigo, é só chamar que nós estamos juntos aí. Valeu, tudo de bom, te cuida. Valeu, meu amigo. Até mais, até a próxima. Tchau, gente. Beijo.